Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, segunda-feira, oitava da Páscoa. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versos 8 a 15. A partir da solene vigília pascal, iniciamos o tempo que chamamos de oitava da Páscoa, um período de 8 dias extensivo após a Páscoa do Senhor. Também o seu prolongamento, dentro de um período de 50 dias, se denomina como tempo pascal. O que significa isso? Significa que, devido ao grande esplendor da celebração da vigília pascal, então, durante os 8 dias seguintes, a oitava da Páscoa, ou mesmo o período de 50 dias seguintes, tempo da Páscoa, a Igreja celebra em cada um desses dias como se fosse um único dia, lembrando frequentemente o canto do Salmo do domingo da Páscoa, que diz: "Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos." Salmo 117. Por este olhar, devemos ter a sensível percepção o quanto Deus quer que experimentemos a alegria da ressurreição desde já. Neste período, vamos acompanhar das leituras dos Atos dos Apóstolos, colocando em seu centro o testemunho da manifestação da Igreja nos primeiros tempos após a morte e ressurreição de Jesus. Por isso, veremos constantemente os apóstolos, a começar por Pedro, como o primus inter pares, ou seja, o primeiro entre os iguais. Lembrando que Pedro é o apóstolo que Jesus colocou à frente dos demais apóstolos, como líder primário da sua igreja. Haja vista que a primeira leitura realça as pregações de Pedro dentro de uma espécie com discursos que chamamos de querigmáticos, ou seja, o discurso de Pedro coloca em seu cume a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. A linguagem utilizada por Pedro é repleta de informações veterotestamentárias, a fim de que o seu discurso ganhe maior consistência diante de todo o povo. Somada ao testemunho dos apóstolos, vemos a força maior deste discurso a partir dos evangelhos que citam a ressurreição de Jesus. No caso de hoje, notamos que as experiências primárias da ressurreição ocorrem na vida de algumas mulheres, sobretudo de Maria Madalena. Neste caso, um significado bastante enriquecedor, visto que no início de toda a criação foi uma mulher que assumiu em primeiro lugar uma vida de desobediência, pecado e morte, como lemos no livro do Gênesis entre os capítulos 1 a 3. Deste modo, a partir da plenitude dos tempos, Deus permite que a mesma mulher que assumiu o pecado para sua vida e para o homem no início da criação, agora, no tempo da nova criação, Deus quer que, em primeiro lugar, a mulher seja a primeira comunicadora da regeneração, do restauro, do resgate e salvação na vida de toda a humanidade. Com efeito, não é difícil de enxergar o quanto Deus sempre é vitorioso em todas as batalhas diárias e em todos os tempos da história cristã. E mesmo que sempre pelejaram, como no caso do Evangelho de hoje, ou ainda continuem a pelejar para corromper inúmeras pessoas de várias classes, a fim de serem seduzidas para o mal e esconder o bem que Jesus sempre fez e ainda quer continuar fazendo, especialmente a partir da ressurreição, como vemos no Evangelho desses dias, mesmo assim não conseguirão realizar tais obras de maquinações contra Deus e sua igreja. Lembremos aqui da profecia do Filho de Deus, que diz: "Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela." Uma citação de São Mateus 16, 18. Deus é aquele que transforma toda ação do mal em coisas boas e cheia da graça. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível, irá dizer o anjo Gabriel à Virgem Maria.
Citação de São Lucas 1,37. Não é isto que estamos presenciando no testemunho dos apóstolos e das santas mulheres a iniciar do Evangelho de hoje? Com efeito, a maior de todas as problemáticas dentro de uma ótica religiosa já não existe mais, dado que todos aqueles que acreditarem e seguirem fielmente a Jesus não morrerão, mas terão a vida eterna, sobretudo com a ótica voltada para os tempos da ressurreição nesses dias que celebramos a Santa Missa. Isso não seria suficiente para abandonar tudo nesta vida e seguir fielmente os caminhos propostos por Jesus? Pense e reflita. Neste contexto da liturgia de hoje, podemos absorver igualmente algo esplendoroso para nossas vidas. Em primeiro lugar, imitar os mesmos passos desta nova criação, que a partir do Cristo ressuscitado, deixa-se ser tocada pela nova vida que Deus quer transmitir a todos os seus filhos e filhas. Maria Madalena, considerada uma grande pecadora, é algo fantástico a ser criteriosamente analisada, pois ressalta-se que para Deus não existe pecados que não possam ser apagados na vida de ninguém, desde que haja um grande desejo da própria pessoa em querer recomeçar a sua vida ao lado da vida de Cristo ressuscitado. É o caso de Maria Madalena. Sendo assim, Deus perdoa todos os pecados e no caso de Maria Madalena, ainda concede a graça de ser a primeira a experimentar os méritos insondáveis da ressurreição de Cristo. Ela também será a primeira anunciadora da Boa Nova e no final de sua vida se tornará santa. Veja o que Deus é capaz de realizar na vida de cada filho ou filha que queira especialmente se tornar uma nova criatura. Reflita bem. Caso haja erros cometidos na vida de qualquer pessoa, não importa quem, não valeria a pena abandonar tais erros e deixar Deus ressuscitar nossas vidas desde já? Experimente a graça da ressurreição já neste tempo, assim Deus o permite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.